Bom dia, nós estaremos hoje fazendo a lição 9, lição 10 da nossa revista Palavra e Vida. Vamos estar orando para iniciarmos a nossa lição. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por neste momento podermos estar estudando a Tua Palavra, Senhor. Queremos agora pedir que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos entender a Sua Palavra e que nós possamos aprender um pouco mais sobre ela. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. A nossa lição de hoje será o tema Olhos Bons e Generosos. E o texto base da nossa lição é Mateus 6, versos 22 e 23. E a Bíblia vai nos dizer: A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. E quando o escritor da revista fala aqui sobre os bons olhos generosos, ele não está falando dos nossos olhos físicos, mas sim dos nossos olhos espirituais. Aprendemos que na busca por justiça do reino, precisamos nos certificar de que nossas obras de justiça, especificamente as religiosas, sejam isentas da hipocrisia. Nós devemos entender como cristãos, como pessoas que seguimos a Deus, que não devemos agir com hipocrisia. Não adianta fazermos a obra se formos hipócritas, porque as pessoas hipócritas estão com seus olhos fechados para o que vem dos céus. Com base nos versos anteriores que nos impulsionam a acumularmos tesouros no céu, mais uma vez aprenderemos que devemos tocar nos tesouros que permanecem conosco. Como vimos na lição anterior, não devemos ajuntar tesouros aqui na terra. Devemos focar e prestar atenção apenas nos tesouros que poderemos levar aos céus. E essa lição vem apenas para reforçar que não façamos aquilo que seja agradável para nós, mas sim que possamos abrir os nossos olhos e enxergarmos o que é agradável e bom para Deus. Guaderman diz que mesquinharia deixa a pessoa nas trevas e a generosidade propicia a luz e a generosidade. René Descartes, em seu Tratado das Paixões, apresenta a generosidade como uma despertadora do real valor que a pessoa tem em si mesma. E nós sabemos que não há cristianismo sem generosidade. A própria Bíblia vai falar que a fé sem obras ela é morta. Não poderemos viver um verdadeiro cristianismo, um verdadeiro evangelho, se não formos generosos, se nós formos hipócritas. Para vivermos o evangelho, precisamos entender sobre esse tesouro, sobre essa generosidade. Precisamos mostrar a generosidade para as outras pessoas. Precisamos trabalhar a nossa generosidade a cada dia, para que nós possamos ser pessoas generosas. Não somente generoso em dar às pessoas aquilo que elas necessitam, mas também generoso em mostrar às pessoas essa luz que irradia através de nós. Além disso, nosso destino é revelado nas coisas que nós dedicamos, porque o nosso coração está onde estiver o nosso tesouro. E Mateus 6,21 vai nos dizer: Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Aonde temos colocado os nossos tesouros? Aonde temos colocado o nosso coração? Temos colocado o nosso coração nas coisas que levaremos daqui dessa terra? Ou temos colocado o nosso coração, como vimos na lição anterior, nas coisas terrenas? Temos pensado em acumular apenas riquezas, apenas fortunas, apenas bens? Ou temos pensado em dissipar esse amor, em aumentar o número de pessoas que conhecem de Deus, em mostrar essa luz que irradia através de nós, para que nós possamos arrecadar tesouros celestiais? E o primeiro ponto vai dizer: o olho bom é necessário. O olho bom focaliza precisões dos objetos e a candeia do corpo. A candeia é uma pequena peça de iluminação. A candeia era uma peça que era utilizada antigamente para iluminar.
E o olho bom é isso que ele irá fazer com o corpo. O olho bom é a candeia do nosso corpo, é a candeia da nossa alma. Pois se nós tivermos um olho bom, nós teremos uma luz interna, nós teremos uma luz espiritual, nós seremos iluminados. A interação entre os olhos e o cérebro é indispensável. Muitos têm a capacidade de ver, porém não compreendem verdadeiramente a visão é o canal pelo qual o nosso cérebro percebe o mundo, permitindo-nos observar, perceber e identificar objetos. Ter uma visão clara contribui para uma compreensão mais profunda do âmbito espiritual. E 2 Reis 6, 16 e 17 irá nos dizer: E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse ao Senhor: Peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que nós possamos pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, que nós possamos entender que nós precisamos pedir a Deus o discernimento, o entendimento espiritual, para que nós não venhamos a ser cegos espiritualmente, para que nós tenhamos a claridade, para que nós tenhamos a noção de para onde devemos caminhar, de para onde nós devemos seguir. É isso que o autor da nossa lição está querendo nos ensinar. Quando ele diz que o olho é o principal, é o que ilumina o nosso corpo, ele está querendo dizer que os nossos olhos espirituais é o que estarão iluminando a nossa alma, é o que estarão nos iluminando na nossa caminhada cristã. Pois se nós estivermos com os olhos vendados durante a nossa caminhada cristã, nós não entenderemos para onde devemos ir. Aplicado ao problema de possessões materiais, se a pessoa divide sua atenção entre Deus e as coisas materiais, provavelmente não está focado em nenhum dos dois. Se você tentar dividir a sua atenção, como foi dito na lição passada, entre riquezas, bens materiais e Deus, infelizmente, você irá agradar um e desagradar o outro. Ou você não conseguirá fazer nenhuma das duas coisas com perfeição e com êxito. E você falhará, tanto em um quanto em outro. Quantas pessoas, ao caírem em si, dizem: Eu não via o que estava fazendo. Se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. Isso se encontra em Mateus 5, verso 14. Quantas vezes, quando Deus permite que nós tenhamos nossos olhos espirituais abertos, quando nós buscamos a palavra, quando nós buscamos entender o que está escrito aqui na Bíblia, nós percebemos que muitas das vezes nós falhamos, muitas das vezes nós erramos, por não termos aberto os nossos olhos espirituais, por não termos focado no que realmente importava, por não termos nos preocupado em buscar, em entender o que deveria ser importante para a nossa vida. E o nosso segundo ponto irá dizer: o olho da desconfiança. O olho mau é o caminho de uma vida em trevas, que se fecha para Deus, para a beleza do reino de Deus, e apresenta desconfiança. Quem não vê, não tem discernimento. O olho mau é quando nós não buscamos entender a palavra, quando nós não buscamos caminhar dentro da palavra, ou quando nós até mesmo conhecemos a palavra, mas fazemos o contrário do que está escrito nela. Quando nós não tivermos esse olhar aberto, quando nós não entendermos sobre isso, infelizmente, nós estaremos caminhando em trevas, ou seja, nós estaremos caminhando com os nossos olhos fechados para o que está aqui, para o que Deus quer para a nossa vida. Enquanto o olho mau está ligado ao egoísmo, o olho bom à generosidade, o que está fixo em Deus. Quando nós estamos fechados, quando nós estamos cegos espiritualmente, nós estamos focados apenas em nós mesmos. Nós não nos preocupamos com a outra pessoa, nós não nos preocupamos com a vida espiritual de outras pessoas, nós nos preocupamos apenas com a nossa vida espiritual. Porém, ao abrirmos os nossos olhos, nós teremos a generosidade, nós teremos a capacidade
de perceber as dificuldades das outras pessoas, de entender a necessidade de outras pessoas e assim podermos ajudar. Não podemos ter verdades superficiais e fingidas. Não podemos fechar os olhos e ceder à dúvida. Os valores do reino de Deus são inegociáveis. Quando nós temos os nossos olhos abertos, quando nós entendemos o que está na palavra, quando nós entendemos a vontade de Deus, nós não podemos mais voltar atrás. Nós não podemos tentar fechar os nossos olhos. Nós não podemos tentar negociar com o pecado. Nós não podemos tentar negociar com as coisas que sabemos que é errado. Pois, como está dizendo aqui na lição, os valores do reino de Deus são inegociáveis. Não podem ser negociados de forma alguma. Em todos os relacionamentos humanos, a mentira, decepção, falsas promessas e os contratos não cumpridos promovem todos a desconfiança, e desconfiança é como uma rachadura em uma parede ou uma fenda em uma represa. Isso trará problema se não for detectado. Essa é a situação do relacionamento humano. Quando nós nos relacionamos com outras pessoas, infelizmente, em algum momento essas pessoas irão nos decepcionar, irão mentir para nós, irão falhar naquilo que prometeram. E isso irá gerar uma desconfiança. E a desconfiança é como um cristal. Depois que se quebra, é muito difícil de ser restaurado. Porém, no nosso relacionamento com Deus, não precisamos ter essa desconfiança. Pois Deus cumpre tudo aquilo que Ele nos prometeu. Deus, tudo que Ele falar que será feito, Ele fará em nossas vidas. Que nós possamos entender isso. Que nós possamos abrir os nossos olhos para entender esse propósito de Deus, para entender as promessas de Deus feitas a cada um de nós. Em terceiro lugar, a luz da generosidade. E Mateus 5,14 vai dizer: vós sois a luz do mundo. E como luz devemos clarear, devemos resplandecer, devemos mostrar o caminho para aquelas pessoas que ainda se encontram nas trevas. Essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação. O povo de Deus torna a luz manifesta, propaga seus raios, espalha e brilha como uma tocha. O cristão que vive os valores do reino brilha. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos e passarmos a viver os valores do reino, os valores que Deus tem a cada um de nós, nós mostraremos a diferença para o mundo. A prática da generosidade é uma virtude essencial, que abrange não apenas o oferecimento de bens materiais, mas também a dedicação de tempo, companhia, orientação, alegria e até mesmo apenas a nossa presença. Quando nós falamos em ser generoso, não estamos falando apenas em dar alguma coisa, em comprar alguma coisa, em dar um dinheiro. Estamos falando em ouvir a pessoa quando ela precisar, em saber dar conselhos, em estar presente na vida dessas pessoas. Mas principalmente, a nossa generosidade deve ser de partilhar da palavra de Deus que nós conhecemos. E para concluirmos a nossa lição, nós vamos entender. Perceba que nada pode ficar de fora. Todo o nosso ser precisa ser preenchido por essa constância de Deus, que Deus nos mostra o caminho para uma vida feliz e abençoada. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos espirituais, que nós entendermos o que está na palavra, que nós começarmos a andar nessa luz, nós não poderemos mais deixar nenhuma parte nossa de fora. Todo o nosso ser, todas as nossas coisas, todas as nossas vontades, todos os nossos desejos devem ser colocados primeiramente debaixo das mãos de Deus, debaixo da vontade de Deus. Uma vida mesquinha advém da cegueira espiritual, que nos afasta de Deus, rouba o discernimento espiritual e a sinceridade de propósito. Quando nós temos uma vida mesquinha, é sinal de que nós estamos vivendo uma cegueira espiritual, de que nós não estamos entendendo o que a palavra de Deus tem para nos dizer. É sinal de que nós estamos mantendo os nossos olhos fechados
E infelizmente, nós estamos colocando todas as outras coisas à frente de Deus, à frente da vontade de Deus para a nossa vida. Se o olho te faz tropeçar e não observa a trave que existe, então temos olhos e não vemos. Precisamos da luz de Cristo, que nos impulsione a levantarmos os olhos, pois nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sejamos generosos, preguemos a luz de Deus. Como diz aqui o texto bíblico, quando nós temos, se o nosso olho está nos fazendo tropeçar, se nós estamos vendados, se nós estamos com a trave no nosso olho, estamos vendo apenas o erro do nosso irmão, apenas as falhas do nosso irmão, que nós possamos tirar essa trave, possamos abrir os nossos olhos, para que nós possamos ajudar o nosso irmão e caminharmos juntos. E para que nós possamos estar pensando e agindo. Nessa perspectiva de reino de Deus, ter clareza de propósito é imprescindível. Você consegue decidir com firmeza em quem viu e entendeu a vontade de Deus? Quando fazemos essa pergunta, você consegue decidir com firmeza de quem viu e entendeu a vontade de Deus? É entender se a gente está tendo essa firmeza, se a gente está conseguindo enxergar a vontade de Deus na nossa vida, mesmo quando nós estivermos passando por problemas, mesmo quando nós estivermos passando por dificuldades, que nós possamos ver, enxergar e entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Se a generosidade, à luz do contexto, é compartilhar a luz do céu, como você tem feito isso? Que nós possamos nos perguntar, como temos espalhado essa luz de Jesus? O que nós temos feito? E a resposta é simples. Para espalharmos essa luz de Jesus, nós precisamos mostrar através das nossas atitudes, através do nosso testemunho, através da palavra de Deus. Que nós possamos mostrar essa luz em nossa casa, em nossa vizinhança, em todos os locais que nós frequentarmos. Que as pessoas possam entender que essa luz de Deus está em cada um de nós. Em qual área da sua vida você precisa que Deus abra os seus olhos? Ore por isso. Que nós possamos buscar uma reflexão, possamos buscar dentro de nós em qual dessas áreas nós temos falhado. Em quais áreas de nossas vidas temos deixado de colocar Deus em primeiro lugar. Em quais áreas de nossas vidas nós temos falhado nessa busca, dessa vontade de entender, nessa busca por enxergar Deus. Que nós possamos estar orando para que Deus possa estar nos transformando, para que Deus possa estar abrindo os nossos corações e principalmente para que nós possamos estar ajudando as pessoas ao nosso redor a abrir os seus corações também. Tenham todos um bom dia.